sendo executado intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas e honorários da advocacia de 10%. Como assim? O indivíduo é intimado para pagar o valor da causa, custas, honorários do processo, primeiro processo. Quando ele for executado, ele vai pagar mais custas e mais honorários. Isso eu não sei, sob pena de, se for o caso, não pode. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10%. Quer dizer, parágrafo 2º, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante. Bem, não tem jeito. Quer dizer, o débito, ele vai sempre aumentar. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Quer dizer, o juiz, o advogando, novamente? Para que dizer isso? Quer dizer, como é que o juiz sabe que o indivíduo que está executando uma ação já tem lá um imóvel para penhorar? Que história é essa? Por que não deixa a execução correr no interesse do credor? Substituir o credor? Tem algo que vai acontecer muito sério nesse país em relação a execuções e... Parágrafo 1º. Quando a memória aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz, se necessário, ouvido o contador do juízo, entender adequada. Não. O juiz não tem que se meter em dívida. O juiz tem que cumprir a lei. O título executivo ele tem que ser líquido e certo. Não é líquido, não é certo, extingue-se o processo. Entendeu? Quando a memória aparentemente, como assim? Pode ser, pode não ser, exceder os limites da condenação? Não. A condenação tem limite, a parte respeite os limites, a execução será iniciada pelo valor pretendido. Como? Quer dizer, o juiz percebe que a condenação não tem nada a ver com o valor pretendido. Mesmo assim, ele mantém o processo, a advocacia criminosa do Estado em prol de credores. Por quê? Não sei. Artigo 511. Parágrafo 2º. A apresentação da impugnação não impede a prática dos atos executivos, ou seja, apresentou a impugnação, alegando o 511. Nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inelegibilidade de título, excesso de execução, cumulação indevida de incompetência do juízo, qualquer causa impeditiva ou modificativa. Ou seja, o 511 trata de pressupostos processuais. Mesmo assim, o parágrafo 2º vai dizer que não impede a prática dos atos executivos. Não pode. Podendo o juiz atribuir-lhe efeito suspensivo? Não. Devendo atribuir efeito suspensivo, desde que relevantes. Vocês falam, como não relevantes? Que dúvida é da relevância a respeito dos incisos do artigo 501? Evidente que é relevante. Uma parte ilegítima não é irrelevante, um título não exigível não é relevante, um excesso de execução não é relevante. Então, o parágrafo 2º é novamente uma advocacia do Estado em prol do credor. Por quê? Vamos descobrir. Parágrafo 3º, ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, não. Ainda que não. Atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento? Não, não é lícito, não. Oferecendo e prestando caução suficiente. Sempre com caução. Oferece caução. Aí continua a execução, retira o bem de todo mundo e tal, mas a caução está lá, porque se um dia isso for modificado, a pessoa vai ter direito. Aí deveria colocar um parágrafo aqui. Na hipótese do juiz não suspender a ação e posteriormente ficar aprovado que os pressupostos processuais não foram respeitados, o juiz deverá indenizar a parte, não é isso? Porque a culpa é do juiz, né? Que não leu. A parte, advogado é advogado, né? Advogado não foi educado para falar a verdade. Advogado foi educado para inventar argumentos para apoiar mentiras, né? Parágrafo 6º, no caso do parágrafo 5º, a decisão poderá conter modulações dos efeitos temporais da decisão em atenção à segurança jurídica. Ou seja, o artigo 6º deveria ser retirado porque simplesmente não dá para entender. No caso do artigo 5º, do parágrafo 5º, então, para efeito do disposto do artigo 3º, que é aquele, né? Tem que oferecer caução. Agora, o que eles quiseram dizer com o 6º em relação ao 5º também é algo que seria preciso chamar um Sherlock Holmes para ver o que está atrás dessa história. Concluído
do juiz, parágrafo 2º, pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirá a multa de 10%. Ah, não dá. Intima o indivíduo, viu a diferença? Intima o indivíduo, mas mais multa. Quer dizer, o governo está pagando juros absurdos, aí de 12% ao ano. Quer dizer, agora um devedor em processo civil, pô, paga 10% por mês. Não dá. Controladoria da República tem que verificar o que o judiciário está tentando fazer com a cidadania, esse empobrecimento da população por conta de custas, honorários e multas. É como se nós vivêssemos numa escravaria. Isso precisa mudar. Pacificação, conclusão. Artigo 732. O juiz poderá novamente, de ofício a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Deverá. Tem que retirar todo esse poder do juiz e transmutá-lo em dever. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto nesse artigo, o juiz ou receber dados alheios aos fins da execução, adotará as medidas necessárias para assegurar a sua confidencialidade. O que a pessoa que inseriu isso quer iniciar, não se sabe, porque o juiz não tem que receber dados alheios aos fins da execução. O processo materializa fenômenos jurídicos relacionados ao processo. Então, este parágrafo, não sei quem colocou, é algo que precisaria também ser investigado, provavelmente pela Procuradoria da República, para ver que tipo de atentado estão promovendo através desse Código de Processo. O artigo 733, por falar em atentado, né, considera-se atentatória a dignidade da justiça, novamente dignidade da justiça, as finalidades do judiciário, tira-se a história de dignidade da justiça. Como justiça? Justiça é um sentimento, canso de falar, justiça é harmonia, justiça é verdade. Judiciário, da administração pública, escreve aqui, ato atentatório às finalidades da administração pública, à conduta comissiva ou omissiva, quer dizer, ação ou omissão do executado que frauda, Inciso 5º, intimado. Se intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, não exibe prova de sua propriedade, se for o caso, ser de negativa de ônus. Espera um pouquinho. Existe um princípio de direito que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o inciso 5º vai ficar... Como é? Sou obrigada? Estou sendo processada, vou lá, entrego todos os meus documentos para o juiz mandar fazer a tal da hipoteca judiciária ou simplesmente penhorar em bens de família, inclusive, né? De família, inclusive, né? O indivíduo só tem um bem, mas ele não mora, ele vive do aluguel porque precisa, né? E vai lá, e só porque ele não mora, penhora é um bem de família. Quer dizer, e na Constituição está escrito que todo mundo tem direito à habitação. Agora, intimado não indica a fraude e execução, ato atentatório contra a dignidade da justiça, quer dizer, a dignidade do ser humano, o direito à moradia não está acima dos interesses da administração. Vamos parar. Quer dizer, execução é processo. Se o indivíduo tem o direito de desistir do processo, é evidente que ele tem de desistir da execução. Aí ele vai ter que pagar custas e honorários, mais dinheiro retirado do povo que não produz dinheiro. O povo não produz dinheiro. Né? Repetindo, o salário de um administrador do judiciário mensal chega a ser o de 10 anos de trabalho de uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa trabalha 10 anos, o indivíduo recebe o que o indivíduo recebe em um mês para ler, e ele não lê. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do embargante. Tá bom, se causou danos, tudo bem, ele pode até ser condenado a alguma coisa. Mas depende da concordância do embargante. Ora, você embargou a mesma história, agora há pouco falada, quer dizer, ele embargou porque processou. Não processou mais, vai querer continuar brigando para quê? Pacificação. Artigo 783. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios. Novamente, juros, custas e honorários. Juros, custas e honorários. Então, aqui tem um detalhe. Experiência própria.
Um juiz demora 2 anos para dar um despacho, após o depósito do débito. 2 anos depois, o credor vem e fala: ah, mas demorou muito para pagar e tal, e inventa qualquer história. O juiz manda o processo para o contador e dá um despacho dizendo: ou paga ou penhora. Mas paga o quê? Eu já depositei, sabe? Eu depositei há 2 anos e você ficou quietinho, não falou nada. Não interessa, pague e pronto. Você pode recorrer, você pode entrar com agravo. Não tem efeito suspensivo. Ninguém dá efeito suspensivo para cidadão comum. Dá para banco. Entendeu? Dá para banco, dá para máfia. Artigo 784. Ao despajar inicial, o juiz fixará de planos honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Quer dizer, o indivíduo, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Isso é um absurdo. Quer dizer, o indivíduo é intimado de uma execução, vai lá e paga. Por que ele tem que pagar honorários? Por que ele tem que pagar, sabe? Tudo bem, quer dizer... Ai, meu Deus. Bem, outra coisa, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, quer dizer, em 3 dias você tem que fazer dinheiro. Isso já foi discutido anteriormente. É uma coisa simplesmente absurda. E aí fala, depois de 3 dias não pagou, o juiz vai lá e penhora seu imóvel. Parágrafo 2º, rejeitados os embargos eventualmente opostos pelo executado, ou caso estes não tenham sido opostos, ao final do procedimento executivo, o valor dos honorários poderá ser acrescido até o limite de 20%, atenção ao trabalho realizado superveniente à citação. Quer dizer, o lobby da advocacia está conseguindo grandes progressos na execução. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juízo com a identificação das partes e o valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, no registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Quer dizer, pelo jeito, a quantidade de devedores nesse país vai aumentar consideravelmente. Os devedores não pagam, então tá. Mas tem que concluir que tem devedor que não é devedor, né? Tem que dar uma chance para aquele que não é devedor, né? Ninguém pode ser também considerado culpado, né? Antes que todas as provas estejam concluídas. Artigo 785, o exequente deverá comunicar ao juiz as averbações efetivadas no prazo de 10 dias de sua concretização. O exequente pode fazer isso, mas lá na frente, num outro artigo, que eu não me lembro agora, da hipoteca judiciária, o indivíduo pode simplesmente... Sem o juízo ficar sabendo, quer dizer, independente do juízo, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas para uma situação praticamente idêntica. Uma era cumprimento provisório e essa definitivo. Muito interessante. Parágrafo 2º, formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará o cancelamento das averbações relativas àqueles bens penhorados no prazo de 10 dias. Ora, ele averba, paga. Cancela, paga. Então, aqui nós temos um lobby do... judiciário, evidente, OAB e cartórios. Está muito interessante. Presume-se fraude à execução, alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Após a averbação. Isso significa após a distribuição. Agora, tem juiz aí, tipo na 2ª Vara Civil, com o qual eu litigo desde 2003, que declara fraude à execução antes da citação. E imóvel vendido anos antes da distribuição. É assim. E ninguém modifica, não. Parágrafo 5º, os tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento desse artigo. Agora, o que é que tem o Código de Processo Civil com regimentos internos dos tribunais de justiça? Pior. Instruções, quer dizer, é a mesma coisa que a Câmara Federal dizer, o tribunal, decide aí como é que nós vamos arranjar esse artigo para atingir os nossos objetivos imobiliários e patrimoniais. Muito bem.
Devedor será citado para pagar a dívida no prazo novamente, quer dizer, 3 dias, prazo de 3 dias contados da juntada do mandado de citação. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação dos serem cumpridas pelo oficial de justiça, então logo verificado não pagamento do prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto com intimação de executado. Quer dizer, novamente repetindo aqui a questão da expropriação imobiliária.